estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Nivaldo Farias, oncologista clínico, e nós vamos debater temas importantes, principalmente em alusão ao nosso Outubro Rosa. Mas antes, a nossa vinheta, a mais famosa. Vamos lá. Entrevista. Doutor Nivaldo, 13h05, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Jornal da Xodó, e trazer à tona esse tema tão importante, principalmente para as nossas mulheres. Muito boa tarde. Boa tarde, Bareta Filho, boa tarde, Valquíria, boa tarde, Eduardo, e a todos os ouvintes da Xodó FM. Olha, vamos começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que será esclarecedor, e muito informativo, fazendo alusão ao Outubro Rosa, o significado do Outubro Rosa. Veja, o Outubro Rosa, que já pegou fama e ganhou proporções mundiais, começou numa marcha que aconteceu em outubro e que as mulheres foram convidadas a vestir rosa para conscientizarem-se, para aumentar a conscientização sobre o câncer de mama. Então você veja que nós temos uma doença que afeta as mulheres e que finalmente a sociedade começou a pensar sobre isso. É recente, começou em 97 e rapidamente ganhou proporções mundiais. Hoje em dia, o mês de outubro é a coisa mais comum a gente ver o planeta Terra tingido de rosa, com os maiores monumentos do planeta Terra também tingidos de rosa. Então nós temos uma doença que afeta as mulheres, mas eu costumo dizer que quem adoece não é somente a mulher, a sociedade inteira adoece, o grupo social a que ela pertence adoece. Então Outubro Rosa, em nenhuma hipótese, é mês de mulheres, é mês de todos aqueles que cuidam de mulheres, sejam elas mesmas que cuidam de si, sejam seus esposos, seus filhos, colegas de trabalho, amigos. Todo mundo precisa interessar-se pelo câncer de mama, que vitima 570 novos casos por ano no estado de Sergipe, um número de milhares, em ordem de milhares no Brasil, e que no mundo também vitima muito as mulheres. Trata-se da doença neoplásica, do câncer mais letal em mulheres, e a estimativa é que 1 em cada 3 cânceres que atingem a mulher seja o câncer de mama. Então a gente vai ter muito o que conversar. Existem os chamados fatores de risco, existem as medidas de rastreamento, mas vamos tocar essa bola porque o assunto é extenso. Doutor, o período da Covid, muitas pessoas deixaram de fazer exame naquele período, não saíam de casa. Isso prejudicou muito? Valquíria, Durante a pandemia, nós tivemos uma queda em todos os serviços ambulatoriais. Na verdade, durante a pandemia, o mundo real parou por alguns instantes. Exato. E sequer para a praia a gente poderia ir. Exato. Então, houve uma redução significativa nos exames de rastreio de qualquer natureza. Uhum. Todos nós deixamos de fazer revisão com o dentista, todos nós adiamos a revisão do carro ou da bicicleta, e, naturalmente, os exames que não estavam relacionados especificamente à nossa pandemia letal, foi extremamente fatal no mundo inteiro, aconteceu. O grande problema é que na retomada disso, a partir de 2021, nós tivemos uma queda no número de exames feitos em rastreio ao câncer de mama. Uma queda de aproximadamente 30%, de um número já ruim. Uhum. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a cobertura populacional seja pelo menos de 70%. O que quer dizer isso? Ao menos 70% das mulheres que estão assinaladas como em idade necessária para fazer rastreamento, façam os exames. No Brasil, esse número caiu, já era ruim e caiu, e hoje ele se encontra aproximadamente em 20%. Poxa. É um número assustador, assustadoramente pequeno para um país riquíssimo e consciente como é o nosso país. Porém, as dimensões continentais do país, e aqui eu aproveito a chance porque nós temos uma penetração enorme no interior do estado e em outros estados também, não possuem o aparelho de mamógrafo que realiza especificamente essa radiografia direcionada à mama, e que é o responsável pelo exame de mamografia, que é o exame que consegue fazer a detecção precoce do câncer. Então nós temos num estado pequeno como Sergipe, é uma joia, mas é pequeno, a única possibilidade de fazer esse exame é vindo para Aracaju, e está se instalando. Sobrecarregando também. Sobrecarrega os serviços e mesmo as pessoas que moram em outros lugares, alguém que mora em Tobias Barreto, em Propriá, como é que vai dar seguimento? Vai precisar sempre vir a Aracaju para pegar o exame, para fazer o exame. Então, existe necessidade da implantação dos aparelhos do mamógrafo no interior do Brasil inteiro, e a gente está falando de um país continental. Poucos países no mundo são tão grandes e tão complexos quanto o Brasil. Então, nós tivemos, respondendo a sua pergunta,
uma queda a partir de um número que já era ruim. O nosso número era mais ou menos a metade do que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Durante a pandemia, esse número foi silenciado em diversas fases da pandemia. Nós tivemos os hospitais, eles só poderiam ser acessados por pessoas que estivessem ativamente doentes pelo Covid em vários momentos. E na reabertura, nós abrimos num patamar ainda menor. Isso é preocupante. Qual o momento certo da mamografia? A partir dos 40? Vou aproveitar que eu sou a mulher aqui da área, né? Aos 40, mas se tiver algum caso de câncer de mama, deve ser feito antes, doutor? Isso. 40 anos é uma marca e, sem dúvida nenhuma, que as pacientes, as pessoas, as mulheres que tiverem câncer na família, sobretudo nos parentes de primeiro grau, mãe, irmã, filha, primas, elas devem ter um cuidado redobrado e que inicia antes. Agora, em que momento seria esse antes? Depende muito da condição identificada e os casos precisarão ser individualizados pelo médico. Além disso, nós podemos fazer exames de rastreio diferentes da mamografia. A mamografia ela é muito útil para a mulher depois de certa idade, porque existe a substituição do tecido fibroso, que dá firmeza à mama, por um tecido gorduroso. É por isso que a mama fica menos firme com o passar da idade. Mas a mamografia ela é o exame ideal para as mamas mais gordurosas. As mamas mais fibrosas, as mamas mais firmes das mulheres, em geral das mulheres mais jovens, elas precisam ser abordadas por outro exame. A mamografia, às vezes, é um exame não muito útil. O ultrassom de mama é um exemplo, a ressonância de mama é um outro exemplo. Longe de mim estar aqui indicando o exame para você que está ouvindo o nosso programa agora, mas eu estou só explicando que existem algumas formas de se fazer esse diagnóstico precoce e agir, Valquíria, porque os cânceres de mama diagnosticados precocemente, eles têm uma taxa de cura acima de 95%. A gente está falando de um número extraordinariamente interessante. Pensem vocês, o tabu que não era conversar sobre câncer nas nossas infâncias. Exato. Então, nós conseguimos modernizar tanto isso que a gente consegue uma taxa de cura acima de 95%, desde que diagnosticado precocemente. Doutor Neivaldo, porque é questão genética o câncer de mama, que me parece que é o primeiro, né? Das doenças que mais atinge a mulher na questão da oncologia, né? Se é genético, e por que a mama, já que nos parece assim um órgão que seria, pelo menos para mim que não sou da área, por que a mama em si? Veja, de todos os cânceres estão envolvidos com um defeito na aparelhagem genética da célula. Então, as células do corpo têm essa aparelhagem genética e para que o câncer se desenvolva é necessário que haja algum tipo de corrupção nessa aparelhagem. Ela pode ser herdada, vindo dos pais, dos avós, dos tios, ou pode ser adquirida. A mulher teve comportamentos de risco, ou mesmo sem comportamentos de risco, e ela adquire as mutações genéticas necessárias para que o câncer se desenvolva. Tendo dito isso, as questões herdadas que veio de herança, se a mulher ganhou ouro ou prata, a gente não sabe, mas ela pode ter ganho genes na herança paterna, na herança materna ou dos dois lados. A questão herdada é responsável, na maioria dos cânceres, por cerca de 8 a 10% dos casos. A gente está falando de uma quantidade menor. A maioria, essas questões elas foram adquiridas com o passar do tempo. O ponto sobre a mama especificamente é um tecido rico em diversas formas diferentes de tecido. Você veja, é um órgão responsável pela lactação, é um órgão presente e desenvolvido graças aos hormônios sexuais e hormônio do crescimento e tem essa predileção pela incidência. O que é que nós sabemos? Existem os chamados, Eduardo, fator de risco. O fator de risco não é veredito. A presença de um fator de risco não significa que a mulher certamente desenvolverá câncer. O fator de risco é separado entre aqueles que são passíveis de modificação, os modificáveis, e aqueles que são impossíveis de serem modificados. Então, a idade, por exemplo, é um fator de risco. À medida que a idade aumenta o risco de câncer, mas ele não é possível de ser modificado. Ninguém vai entupir a ampulheta da própria vida para poder o tempo não passar.
Um fator de risco não modificável é a herança genética. Então, as mulheres que têm uma forte história familiar de câncer de mama, é possível que elas tenham algum tipo de herança genética que dá a elas uma impressão digital genética que não pode ser modificada com o tempo. Mas o que mais nos interessa, e é sobre isso que a gente precisa conversar muito, são os fatores de risco modificáveis. Então, sedentarismo é um fator de risco, é fator de risco para um montão de doença, de artrose, a doença cardiovascular, a AVC, doenças cerebrais, demência, osteoporose e câncer. O sedentarismo é um fator de risco para muitos cânceres, o câncer de mama incluído. Sobrepeso. As mulheres que estejam sobrepeso ou obesas, elas têm um fator de risco que pode ser modificável. Essa mulher pode emagrecer, ela pode voltar ao peso. Ingesta de álcool. O álcool na vida da mulher pode dar a ela um aumento da possibilidade dela ter câncer. E isso é dependente da dose. Então, quanto mais álcool se usa, maior o risco relativo relacionado a isso do álcool. Entre os não modificáveis tem ainda o fato da mulher ter ou não amamentado. A mulher não amamenta nem sempre, ela amamenta por voluntariedade. Ela às vezes não consegue, ou não engravidou, ou não consegue desenvolver o leite. Essas mulheres que não amamentam, elas têm um risco aumentado. As mulheres que menstruam muito cedo, as mulheres que menstruam até muito tarde, a gente chama isso de menarque, a primeira menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, ou indo até muito tarde, até depois dos 55 anos, a gente considera tudo isso fator de risco que não pode ser modificável. A mulher não tem como influenciar na idade que ela vai menstruar ou na idade que ela vai parar de menstruar. Então, conversar sobre fator de risco, saber que isso não é um veredito e saber que daqueles modificáveis a gente pode trabalhar bastante. Eu acho que esse é o grande valor do Outubro Rosa, conversar sobre fatores de riscos modificáveis e sobre o rastreamento do câncer de mama. Deu uma puxada na nossa orelha, né? Sedentarismo. Aí a gente para, oi. É verdade, a gente está acompanhando realmente uma aula, né, do Dr. Nivaldo Farias. Aí falou do álcool, eu falei, bebo pouco. Opa, você vai ali se colocando em alguns pontos, né? Uhum. É isso aí. Olha, vamos a Aparecido, é isso, Aparecido? A capital do sertão, meu amigo. Vamos interagir com o Nivaldo Farias, médico oncologista, e nós estamos vivenciando aí o mês em alusão ao Outubro Rosa, e é muito importante que a gente traga à tona essas informações importantes no tocante aí às nossas mulheres. Aparecido, muito boa tarde, meu amigo. Uma excelente tarde para todos que acompanham. É um tema extremamente importante, principalmente nesse mês, para ser debatido. A minha pergunta, doutor, é o seguinte: sei que o senhor participa de seminários, de encontros, de diversos debates a respeito do câncer, né? Qual seria a tendência de tratamento de câncer para os próximos anos e se em algum momento a gente pensa em ter uma cura definitiva desta doença? Aparício, que pergunta importante. De todos os cânceres que podem afetar o ser humano, 60% já são inteiramente curáveis. Então, o câncer passou de um estigma fatal para uma doença, quando não curável, a gente está falando de 60%, todos os cânceres são curáveis. Quando não curável, é possível colocar a doença num patamar de controle, ou seja, portadores de doenças crônicas. Então, o câncer está saindo de uma arma na boca da pessoa para sentença de morte. Sentença de morte para uma doença controlável, como é o diabetes, como é a pressão alta, como são uma série de outras doenças que são passíveis de controle. Quando a gente faz acompanhamento, não são curáveis, são passíveis de controle. Então, o que é que eu vejo no avançar da tecnologia com relação ao câncer de mama? Desde o rastreamento. As mamografias hoje, existem dispositivos que fazem assistência por inteligência artificial e ajudam a interpretar melhor as mamografias e identificar lesões suspeitas através também do olhar da inteligência artificial. Passando por isso, depois da biópsia, feita a biópsia, existe também soluções de inteligência artificial que ajudam o patologista, que é o médico que olha no microscópio e que lê as lâminas da biópsia, ajuda o patologista a fazer o diagnóstico. Então, a gente dispõe, você perguntou sobre avanços, a gente dispõe de tecnologia de inteligência artificial para interpretar a mamografia, tecnologia de inteligência artificial para interpretar os laudos da biópsia. Uma vez iniciado o tratamento, existem diversos dispositivos que ajudam a gente no que a gente chama de jornada digital do paciente. O paciente ele consegue ser acompanhado também de formas remotas e isso ajuda no controle e na segurança do tratamento.
as modalidades de tratamento, elas incrementaram muito. Antigamente era somente quimioterapia ou bloqueio hormonal. Hoje em dia nós temos, aliado à quimioterapia, as chamadas terapia-alvo molecular, em que a gente identifica fechaduras específicas da célula tumoral e contra essas fechaduras a gente coloca uma chave que vai destruir a célula cancerosa e poupar todas as outras células do corpo. Terapia-alvo molecular. Além disso, nós conseguimos tratar o sistema imunológico da pessoa e acordar os soldadinhos de guerra, que são as células imunológicas, para destruir o câncer. Então, e além disso, a gente dispõe também de formas de cirurgia extremamente modernas. Antigamente a cirurgia era mutiladora. Hoje em dia a cirurgia é cada vez mais moderna e as mamas saem mais bonitas depois de serem operadas de câncer do que elas eram naturalmente, justamente porque nós não podemos pensar em mutilar para curar. A gente pode curar, inclusive dando um tapa no visual. Para as mulheres que precisam de radioterapia, as modalidades de radioterapia avançaram bastante e a gente consegue fazer radioterapia, que é esse procedimento localizado em que raios são especificamente dirigidos para a mama acometida, de uma forma com muito menos efeitos colaterais, inclusive encurtando os tempos de tratamento. Além disso, os efeitos colaterais são muito mais bem controlados hoje em dia. É raro uma mulher ter náusea e vômito muito intenso, e antigamente era a regra. Então, a gente já consegue, em alguns casos, controlar até a queda de cabelo. Não é sempre que a gente indica, mas existe uma touca térmica que a gente coloca na cabeça das mulheres que estão fazendo tratamento de câncer de mama, em alguns casos, e essa touca, ela congela o couro cabeludo, faz com que a quimioterapia não passe pelo couro cabeludo enquanto está infundindo e diminui a possibilidade do cabelo cair. Então, rapidamente eu coloquei para você alguns dos avanços que a gente tem. Além disso, na minha opinião, o avanço mais importante é que o câncer deixou de ser assunto das sarjetas e passou a ser assunto nobre, em que a gente possa conversar sem tabu, com muito mais abertura e muito mais tranquilidade. É isso aí. Muito obrigado, Aparecido, pela participação, meu amigo. Agora vamos a Tobias Barreto, né? Com Glauber Leal também interagindo com o doutor Nivaldo Farias. Vamos lá. Mais uma vez, boa tarde, Barita Filho, Eduardo Carvalho e Valquíria Mirões, e saudar o nosso convidado e entrevistado, Nivaldo Farias, oncologista clínico. Seja bem-vindo à Rede Jornal de Comunicação. Receba um abraço aqui da região sul e centro-sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. O câncer de mama é mais frequente na mulher brasileira, o que pode aumentar o risco de ter essa enfermidade. Desde já eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Glauber, obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. Um abraço também a vocês aí de Tobias Barreto, do Centro-Sul de Sergipe. A mulher, existe um fator que é extremamente importante, que é o chamado fator câncer de mama. E o que é que isso quer dizer? Quanto mais uma sociedade consegue identificar os seus casos de câncer de mama, mais avançada é essa sociedade. Países da África, o índice de câncer de mama é baixíssimo, não porque as mulheres não tenham, mas porque elas não têm acesso ao diagnóstico. Então elas morrem de qualquer coisa, inclusive de câncer, sem que alguém saiba, sem que sequer que saiba. Então, o índice de câncer de mama significa que um governo dispõe de verbas, de recursos e de pensamento que cuida da saúde e não precisa se preocupar somente com outras coisas. O Brasil tem um índice de câncer de mama moderado. Ainda nós não estamos no níveis de países de primeiro mundo, eu expliquei para você a questão do acesso à mamografia, mas nós não temos os piores índices do mundo, em que as mulheres raramente fazem diagnóstico de câncer de mama. Em outras palavras, a doença ela existe sobre toda a face da Terra. Alguns lugares são identificados e outros não. Os fatores de risco eu comentei um pouquinho no início, mas lembrem sempre que não é um veredito. O fator de risco aumenta a propensão, aumenta a possibilidade da mulher desenvolver câncer, mas jamais é um veredito. E tem homens também que têm câncer de mama, né? Valquíria, para cada 100 casos de câncer de mama, 1 a 2 está em homens, 98 a 99% está em mulheres, mas os homens têm também. E é um diagnóstico assim, não tão fácil de fazer, porque a gente não pensa imediatamente em câncer de mama, a gente pensa em diversas outras coisas, é uma pedra no peito, foi tomar uma pancada, é uma bolada que tomou no jogo, até a gente lembrar, eita, homem também tem câncer de mama. Então, em geral, o diagnóstico é feito de uma forma um pouquinho mais tardia e o prognóstico vai junto. Doutor,
Menos filhos, um filho, às vezes nenhum filho. Essa tem sido a tendência da sociedade no âmbito familiar. Isso quer dizer que são mais suscetíveis as mulheres de adquirirem o câncer de mama na próxima geração? As mulheres, na própria geração, as mulheres que nunca engravidaram, elas têm em si alguns riscos aumentados, e um deles é de câncer de mama, sim. Então, o fato de nunca ter engravidado e o fato de nunca ter amamentado são dois fatores de riscos independentes, porque existem as mulheres que amamentam sem engravidar e existem as mulheres que engravidam, mas não amamentam. Quando a gente soma os dois, e essa é a tendência da vida moderna, cada vez mais as mulheres vão adiando até que passou o tempo e elas não quiseram, não pensaram, enfim. Eu não estou aqui de nenhuma forma para dar juízo de valor, achar isso bom, achar isso, mas é um fato. E isso sim aumenta a chance de ter câncer de risco nessa mesma geração, né? Não são nas gerações já seguintes, na mesma não. geração? Nessa geração. A mulher que não engravida, a mulher que não amamenta, tem um risco um pouquinho aumentado, não é exagerado, mas um pouquinho aumentado de desenvolver câncer pelo fato desses órgãos não ter sido usados como a natureza criou. Isso aí. Olha, 13 horas e 25 minutos, agora na cidade de Propriá, né? No bairro de São Francisco, também o Robson Martins interagindo com o doutor Nivaldo, oncologista clínico. Vamos lá, caríssimo, muito boa tarde, meu amigo. Tô sem áudio. Muito boa tarde, meus caríssimos Bareta Filho, Eduardo Valquíria, ao doutor Nivaldo Farias. Receba, inclusive, um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Bem, doutor, nós temos algumas dúvidas aqui. De modo geral, o que as mulheres brasileiras sabem sobre o câncer de mama e o que podemos absolver em prol de uma equidade na saúde? Questão número 2. É possível ter câncer de mama mesmo sem sentir nada no autoexame? Questão número 3. O consumo excessivo de enlatados embutidos aumenta os riscos de câncer, os riscos. Muito obrigado. Robson, eu vou fazer as respostas à medida que eu for me lembrando. Você fez 3 perguntas brilhantes. Como promover a equidade? A equidade começa com a informação, e nisso vocês da Show da FM estão fazendo muito bem, que é buscar especialistas que possam traduzir ou tentar traduzir na linguagem leiga, na linguagem correta, os conhecimentos que a ciência já avançou até agora. Então, tudo começa com a equidade, tudo começa com a informação, a equidade começa com a informação, e nisso vocês estão bem avançados. A partir daí, é necessário reivindicar os meios de rastreamento. Então, onde não tiver mamografia e for necessário, onde tiver muita mulher viajando e for necessário, vai um alerta, vale a pena descobrir formas desse lugar ter também mamografia e ter também serviços que possam atender as mulheres. Eu não entrei numa pauta política aqui não, eu estou só colocando de que forma a gente promove a equidade, que é através da informação primeiro e depois do acesso. A segunda pergunta sua, eu esqueci, alguém tomou nota? Eu lembro, pronto. Não. Se é possível. Sim, pronto. Da questão dos sintomas. Isso. Veja, a maior parte dos cânceres em todos os lugares do corpo é assintomática. Então, o câncer é um inimigo que cresce silencioso e sorrateiro. O câncer de mama não é diferente. Então, a maior parte das mulheres que identificam o câncer de mama precocemente, elas nunca sentiram nada a hora nenhuma. O autoexame é extremamente importante. Primeiro, porque a mulher toma conta do próprio corpo. Segundo, porque de fato, entre um exame e outro, pode acontecer, não é a regra, mas pode acontecer de aparecer um câncer que a gente chama câncer de intervalo. A mulher tem uma mamografia inteiramente normal e antes de chegar no momento dela repetir a mamografia, aparece esse câncer. Então, o autoexame, ele é muito importante, ele diagnostica um número muito baixo de cânceres, mas ele é importante pelo aspecto social, que a mulher se sente empoderada, se valoriza, se coloca em primeiro lugar e consegue, ocupando esse lugar, ter busca de fala, ter busca de assistência médica, esses assuntos todos. A terceira eu estou esquecido. Me ajuda aí, Robson. Enlatados e embutidos. Sim, pronto, veja. Enlatados, embutidos e defumados são fatores carcinógenos do grupo 1. O que é que quer dizer isso? É igualzinho a tabaco. A Organização Mundial de Saúde faz essa publicação e mesmo assim, todos nós, quando a gente vai no supermercado, tem um setor dos enlatados lá. Então, e não existe sobretaxação de enlatados como existe para cigarro. Então, esse é um tema de uma próxima palestra. Não vai caber mais aqui, mas não tenha dúvida de que é um veneno que nós estamos comprando para consumir e que atinge
muitos órgãos e sistemas do corpo, coloca o ser humano em muitos riscos, um deles é câncer, mas não é o único, não. Eu não sei, espero ter respondido você, Robson. Um abraço para você aí, Impropriar. Um abraço. Um abraço, Robson. Daqui a pouco nós retornamos aí com sua participação. Olha, 13 horas e 30 minutos. Vamos ao intervalo comercial, Vilas Boas, hein, Alda? Vamos lá, né? Na volta tem a participação dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, interagindo aqui com o doutor Nivaldo. Então, Jornal da Xodó, vai um rápido intervalo, nós voltamos já já. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Agora, 13 horas e 34 minutos aqui no Jornal da Xodó. Você está acompanhando essa entrevista com o Dr. Nivaldo Farias, oncologista clínico, trazendo aí informações importantes, principalmente para as nossas mulheres, já que estamos vivenciando aí o nosso Outubro Rosa, né, em alusão à prevenção, na verdade, do nosso câncer de mama. Então, informações importantes. E nós temos a participação da nossa ouvinte e telespectadora, dona Celinha, lá de Dois Riachos, na cidade de Umbaúba, que vai interagir também com o doutor Nivaldo. Já tá no ponto aí, Val? Tá sim, vamos lá. Baretinha, aqui é a Celinha, dos Dois Riachos que tá falando. Bareta, você pergunta a esse médico, assim, né, como vou passar por uma cirurgia, tirar um nódulo na mama, aí eu vou tirar um nódulo daqui mais uns 15 dias. Nódulo faz medo, assim, de virar problema dessa doença ou não? Ele me responde assim, ou problema de estresse, que vira assim mais, como é? Tem como ele me explicar? Eu tô ouvindo ele, que é a Celinha do Riachos, Umbaúba. Vamos lá, doutor Nivaldo. Oi, Celinha, um abraço para você. Quando é necessário retirar um nódulo na mama, a gente precisa ir de peito aberto, literalmente. Pode perfeitamente ser uma doença benigna, ser um problema outro, um problema qualquer, que o médico está precisando dar uma olhada, está precisando retirar, examinar. Pode também ser câncer. Não, sendo câncer, não é de jeito nenhum o fim do mundo, Celinha. Existe hoje, eu comentei no início, existem hoje formas muito eficientes, muito modernas de se fazer o tratamento, de se obter a cura. Então, vá sem medo. É importante, sim, se o médico acha que deve ser investigado, é extremamente importante. Daqui a 15 dias você vai estar com esse pedacinho retirado, vai ser avaliado e, estando tudo sem nenhum problema, sem nenhum tumor, nada disso, você vai ser seguida. Aparecendo câncer, de jeito nenhum é o fim do mundo, é o início de uma jornada. E você vai ver como vai ficar tudo bem, Celinha. A Carla, de Nossa Senhora da Glória, está falando, já fiz punção em um dos seios. Tem a probabilidade de ter câncer de mama? É a Carla. Oi, Carla. Veja, se você fez a punção e você já tem o resultado e o resultado não deu câncer, não é câncer. Se você fez a punção e está aguardando o resultado, claro que pode ser doença, um cisto, pode ser uma inflamação e pode ser câncer também. O ponto que eu estou colocando para você é o mesmo ponto que eu coloquei para a Celinha. Não é hora de apavorar porque é necessário investigar. É o contrário. Isso demonstra que você está sendo cuidada por médicos que se preocupam com a sua saúde e que não deixam nenhum problema, nenhuma dificuldade ou nenhuma dúvida para trás. Estão investigando, estão indo atrás. A Glória de Itabaiana está perguntando aqui. Tem casos de câncer na minha família, câncer de mama. Eu tenho 32 anos. Já é hora de fazer exame? Glória, cada caso deve ser investigado individualmente. Se essa pessoa que você está falando, se é um parente de primeiro grau, se sua irmã teve câncer de mama, sua mãe teve câncer de mama, é possível sim que você tenha iniciado a idade já de começar a investigar. O ideal é que você passe na consulta médica, o médico vai checar exatamente o que a gente chama de casos na família, às vezes é uma prima longe, às vezes é uma tia-avó, e a partir daí estabelecer a necessidade de você fazer monitoramento nas suas mamas também. Doutor, o mês de outubro está aí, né? A gente fala do Outubro Rosa, o senhor falou que teve uma queda no número de pessoas fazendo exame, mas esse mês de outubro ele dá uma crescidinha? As mamografias no Brasil inteiro, elas crescem no mês de outubro. E é importante, Valquíria, ressaltar que em nenhuma hipótese a mulher só pode ou deve fazer mamografia no mês de outubro. Exatamente. Ela faça em qualquer mês do ano. Às vezes o que acontece é a superlotação dos serviços no mês de outubro, mas de janeiro a janeiro
é momento da mulher pensar em si e da mulher cuidar da própria saúde. Outubro é o mês que a gente escolheu para ressaltar isso. Mas você, telespectadora, que sabe que seu exame foi feito em março, em abril, em maio e está tudo bem, e vai esperar para o próximo abril para fazer, não precisa se antecipar, não saia correndo para fazer esse mês, não. Mantenha a rotina que você já está combinada com o seu médico. Doutor, o senhor citou 2 aparelhos, o ultrassom de mamas e a mamografia, né? Como aparelhos que quem vai a eles tem grande chance já de tratamento muito precoce. Há alguma sugestão do Conselho Regional de Medicina em relação tanto ao governo federal como ao Senado da República? Porque se isso for feito nos estados, essa dificuldade está, Sergipe é pequeno, mas tem estados aí gigantescos, você só tem na capital. Não está na hora também do Conselho Regional de Medicina também instruir os órgãos que adquirir esses aparelhos pode levar a tratamentos mais seguros? Essa instrução, ela existe, ela é formal, e existe inclusive cálculos para a população urbana e para a população rural de determinado número de habitantes de ter determinados serviços, e a mamografia está incluída nesses serviços. Eu acredito que é pauta, sim, sem dúvida nenhuma, de uma implementação. A gente precisa ter consciência, e enquanto não é implementado, a gente vai fazendo fila onde pode e onde consegue. Além da mamografia, que é mais usada nas mamas mais gordurosas, o ultrassom, que pode ser usado como complementar e para as mamas mais fibrosas, tem um terceiro exame que é a ressonância magnética, que é um exame ainda mais limitado, digamos assim, com menor acesso, e que também tem determinadas indicações muito precisas. Não é usado rotineiramente para o rastreio de todas as mulheres. São aparelhos tão caros assim, é? Porque a gente pode ver tanta dificuldade, né, mano? Tanta dificuldade de adquirir. Qual o montante do valor de um aparelho desse, doutor? Você me pegou, eu não sei. O que eu sei é que não adianta ter o aparelho lá sozinho. Se a gente hoje plantar um aparelho em cada cidade do Brasil, não resolve nada. O problema. Porque é preciso, regionalizar? É preciso um operador treinado. Então, um dos problemas, por exemplo, do ultrassom é que ele é executado somente por médicos devidamente treinados. E a interiorização da medicina do Brasil vai promover isso, que médicos treinados possam invadir o interior do Brasil, possam contaminar o interior do Brasil e ajudar na disseminação desses meios de prevenção, rastreio do câncer. Olha, 13h41, chegamos ao final, né, desta entrevista, deste bate-papo muito esclarecedor, uma aula, né, com o Dr. Nivaldo Farias. Espero que ele possa ter levado a informação, né, e o despertar principalmente as nossas mulheres e as nossas famílias que estão acompanhando o nosso jornal, porque às vezes a mulher não está presente, seja uma filha, uma mãe, uma avó, e que através da nossa informação, do nosso jornalismo, toque essas pessoas, né? E eu queria, doutor Nivaldo, que o senhor deixasse essa mensagem final, já que nós estamos neste mês, né, que traz o despertar para as nossas mulheres. Câncer de mama não é uma sentença de morte. O olhar para esse tema é uma obrigação de todas as pessoas da face da Terra, não só homens, mulheres, crianças, precisam lembrar que é preciso que a mulher olhe para si e se cuide. Então, o que eu desejo realmente é um feliz Outubro Rosa para todo mundo, com grande consciência, com menos medo e mais motivação e ação. É isso aí. 13h42, você acompanhou essa verdadeira aula, né, Valquíria, Eduardo? Verdadeira aula, né? Trazendo aula, aqui, né, outras vezes um tema muito importante, né? Parabéns, viu, doutor Nivaldo, pela forma como o senhor transmite a informação, sempre muito esclarecedor, e prática é o mais importante. Eu gostei quando o senhor fala no final com relação à sentença de morte, né? As pessoas, isso toca muito, né? A família precisa também estar preparada, né, para amparar justamente quando um caso desse acontece. Mas essa frase... A família pode ajudar a salvar muito, a vida. Muito, né? Porque a mente, naquele primeiro momento, ela é abalada, ela trava. Muita negatividade, né, quando se passava, então, né? Quando o senhor traz Ele esse passa tema, de uma maneira muito... Né? Quando o senhor traz essa expressão que não é uma sentença de morte, muito tenho importante. certeza que muitas vidas já foram salvas e muitas ainda serão.